Bom, aqui nós temos as informações e o que a gente pode analisar a partir desses dados que é interessante, né? Vou colocar em tela cheia. Opa! Quem quiser seguir a biotecnologia do futuro é só escanear o nosso QR Code e você vai estar seguindo as nossas lives. O envelhecimento é um processo natural e intrínseco à condição humana, enquanto a transhumanista busca o alargamento dos limites do corpo e da mente por meios técnicos. Então, essa questão que envolve o transhumanismo hoje, ela está muito presente e eu aconselho toda a audiência que está assistindo a gente nas redes sociais e na plataforma Conhecimento Play. Ontem nós tivemos um debate muito interessante com Hadassah Lotz, que inclusive vai estar sendo integrada à nossa rede global e vai estar fazendo lives com a gente. Não só ela, mas também pessoas desse segmento da biotecnologia. E foi muito interessante o nosso bate-papo. E aí eu gostaria de dar uma linha de pesquisa para a audiência. Eu gostaria que vocês pesquisassem rede intracorporal e optogenética. Nós vamos estar trazendo lives, muito provavelmente dentro dos domingos, para falar sobre esse assunto. É um assunto bem interessante. Você tem muita literatura em inglês, mas como hoje tem os tradutores, não é tão complexo você entrar na rede e buscar a informação sobre rede intracorporal e optogenética. Eu acho que vocês irão se surpreender com o que vocês irão descobrir. A gente não pode falar porque nossas lives vão ser também distribuídas em mais de 100 redes, e entre essas redes, muitas redes sociais, e entre essas redes sociais vamos ter os vlogs do YouTube. E YouTube é complicado, eles podem querer censurar o vídeo, então eu prefiro que vocês façam uma pesquisa, né, sobre rede intracorporal e optogenética e assista as lives de domingo, porque as lives de domingo elas vão trazer muita coisa profunda e vão ser lives privadas, né? São lives no Zoom. A gente tem como editar esses vídeos, mas é bem interessante vocês pesquisarem sobre isso, porque isso vai dar uma ideia do que é transhumanismo. Porque transhumanismo é muito mais do que apenas a gente estar integrado à tecnologia, sabe? É uma coisa bem mais profunda. Então, eu aconselho a audiência a estar fazendo essa pesquisa. A busca pela imortalidade por meio de clonagem, download da mente ou substituição de órgãos por implantes cibernéticos. É, a rede global, ela tem uma visão hoje mais madura, né? Mais adulta, vamos dizer assim. E sabe o que acontece? Tem os dois lados disso. Toda vez que a gente faz uma pesquisa, a gente nota claramente que existe ali alguns elementos que buscam soluções para as pessoas, de verdade. Então, esses implantes cibernéticos, e a gente está falando de é, elementos não orgânicos, né, na tentativa de solucionar problemas humanos, a questão toda que envolve essa polêmica em torno dessas questões que falam sobre órgãos e implantes é preço, acessibilidade. Quando a gente observa o transhumanismo, ou seja, quando a gente observa as técnicas que estão sendo utilizadas visando fazer reparos em humanos que tenham necessidade de ter esses elementos, implantes. E quando eu falo implantes, substituições de órgãos, coisas do tipo, a gente fez inclusive uma semana transhumanista, né? E a gente falou sobre esses órgãos já existem, muitos inclusive são impressos em impressoras mesmo. Edson, Oi, tá dando eco. poxa, Tá dando eco, Edson. tá, é que ninguém me falou nada, peraí que eu vou tirar. Esqueci, gente. Beleza. Deu para entender alguma coisa? É, Deu. Tava deu? com eco, mas deu para entender. Puxa vida. Agora sumiu o eco, né? Sim. Então tá bom, tá ótimo. Puxa vida. Então vamos voltar. Eu estava falando, porque a gente tem um tempinho aqui, a live tem meia hora, tá sossegado. Eu estava falando sobre a questão transhumanista, essa questão do envelhecimento da humanidade e o processo transhumanista de tentar fazer com que as pessoas vivam mais e tudo mais.
Quando você fala em envelhecimento, eu sugiro pesquisem essa questão. Ainda bem que eu posso editar, né? Meu Deus. Sugiro que vocês pesquisem rede intracorporal e optogenética. Então é assim, quando se trata de envelhecimento, vocês têm que fazer igual rede intracorporal optogenética. Por quê? Porque existe ali um processo em desenvolvimento na busca exatamente de frear o envelhecimento. Quando vocês estudam sobre rede intracorporal e optogenética, fica nítido isso. Só que esses processos da rede intercorporal e optogenética, elas vão envolver quântica. Então vocês vão começar a entrar num campo de estudo que é muito interessante e muito profundo. Nós temos todo o estudo. E como nós falamos, e a gente vai editar aqui o começo, né, para ficar bem claro, aos domingos nós vamos trazer as lives 30 minutos de conhecimento, vamos trazer o Expandindo Conhecimento, vamos trazer o jornal Conhecimento é Poder, que nos domingos é a grade da rede, né? Então, nós temos nossos correspondentes fazendo as lives durante a semana, e nós temos a grade da rede global, que nós realizamos no fim de semana, no domingo. E ali nós vamos trazer, novamente, os estudos da rede intracorporal optogenética, mas nós vamos colocar isso privado, ou seja, no Zoom. E ali a gente vai tentar fazer alguma edição para tentar jogar nas redes. Por quê? Porque nós fazemos hoje uma live na rede global e ela é distribuída em mais de 100 plataformas. Então, a gente tem uma estrutura hoje de distribuição de vídeo enorme. Nós vamos atingir muitas pessoas. E nós temos que falar isso de uma maneira que as pessoas compreendam que a rede global trabalha com fatos, com evidências, não com especulação e nem sensacionalismo. A gente não tem uma visão especulativa das coisas. A gente só põe na nossa rede, isso são 10 anos. Há 10 anos, 2.242 vídeos depois, tudo que a gente publica, a gente fala para a audiência, vai lá e pesquisa. Então, eu estou dando uma linha de orientação. Se vocês querem saber o que está acontecendo agora, e se vocês querem saber o que vai acontecer depois, estudem rede intracorporal e optogenética. E dentro da linha de estudo da rede intercorporal e optogenética, vocês vão estudar, perceber que a linha de estudo vai se ampliar. Nós vamos fazer um organograma para tentar apresentar isso na live Expandindo Conhecimento. Domingo, com a Tati. Se eu não me engano, começa 21h30, acaba 22h30, tá? A gente vai estar mostrando um organograma da linha de estudo, rede intercorporal optogenética, que é igual a estudo do terahertz, que é igual a estudo de quântica, que é igual ao estudo de uma série de outros fatores, que eu não vou elencar aqui porque vamos fazer a live. Então, é importante entender isso. A busca do envelhecimento passa pela rede intercorporal optogenética. Se você não achar muita literatura em português, você coloca em inglês. E aí você vai achar esses elementos. Se eu não me engano, é Intracorporeal Network Optogenetic. E você vai colocar isso em inglês e aí depois você usa um tradutor, tá? Para você poder dar uma lida. Quando vocês começarem a estudar isto, vocês vão entender o que é o transhumanismo que está em andamento no mundo. O transhumanismo, se a gente pode entender que celular já é um processo transhumanista. Afinal de contas, é uma extensão da gente, basicamente, já. Ninguém consegue ficar mais sem o celular, usa para tudo. Então, não tem muito o que fazer nesse sentido, mas existem elementos transhumanistas que você tem que compreender melhor. A gente só não pode dar detalhes, porque senão o vídeo vai ser censurado. Nós tivemos 1.000 vídeos apagados do YouTube. É por isso que existe conhecimento play. Então, nossos vídeos, eles vão ser editados, vão se tornar shorts, vão para a rede, a pessoa que assistiu o vídeo completo entra no conhecimento play. E lá vai ter todas as informações, tem mais de 2.240 vídeos lá. Dito isso, envelhecimento igual rede intercorporal optogenética. Aí, nós temos aqui, olha, a clonagem. Existe há muito tempo. E na conversa com a Radassa, a gente teve ali uma fala bem interessante, que é a seguinte: clonagem existe há muito tempo. Só que em alguns países existe um controle, uma regulamentação, entre aspas, e em outros nem existe. Simplesmente é feito. Então, essa questão da clonagem é feita há muito tempo, mas tem um detalhe nessa história. Uma coisa é clonar uma ovelha, outra coisa é clonar um ser humano. É complexo porque existem questões éticas que tem a ver com o que pode acontecer com aquele ser humano clonado.
levando em consideração que a gente é um ser complexo, muito complexo. Você tem as questões no nosso cérebro, que é uma coisa extraordinária e extremamente complexa. Você tem as questões ligadas ao. Olha, eu acho que a questão do DNA já está muito bem estudada. Eu acho que eles já estão num outro estágio bem avançado em relação ao DNA. Mas na quântica humana, na superposição quântica, no entrelaçamento quântico, aí a coisa vai para outro nível. E esses supercomputadores quânticos que já existem, eles estão processando dados de uma maneira impensada pela humanidade, porque a humanidade não tem acesso a esse tipo de tecnologia, certo? Ah, pode ter que a gente vai ter. Sim, pode ser daqui. Até que eles dizem 100 anos. Eu acho que pode ser 50, pode ser 30. Não acho que se vai chegar até lá, eu não sei, né? Mas o que a gente sabe é que a tecnologia quântica para chegar na sua casa vai demorar bastante. Você pode estar até usufruindo de uma tecnologia quântica que uma empresa X desenvolve. Está sendo muito utilizado na medicina, está sendo muito utilizado no financeiro, está sendo muito utilizado no processamento de dados em geral, da tecnologia em geral. A internet das coisas e os softwares e tudo que está acontecendo é exatamente em torno disso. Só que existe um outro fator que tem a ver com a rede intercorporal optogenética, que é exatamente a questão dos terahertz. O sistema está se convergindo em direção aos terahertz. E aí vocês podem fazer estudos sobre isso. Por que será, né? Porque tem todo um alinhamento de tecnologia em andamento, que vai desde o ser humano até o computador quântico. E, obviamente, com a inteligência artificial no meio. Então, é bem interessante esse tema, sabe? Eu acho que biotecnologia do futuro vai trazer muitos debates interessantes aqui. A imortalidade, como eu falei, está ligada a esse transhumanismo. Aí tem aqui, download da mente. Download da mente, eles podem. A gente fez uma live sobre o cérebro. E quando você faz uma live sobre o cérebro, estuda o cérebro, você percebe que algumas coisas são um pouco mais complexas do que parecem ser faladas. É bem interessante a gente perceber que o que às vezes é anunciado nem sempre é o que está em andamento. Nem sempre as coisas são o que parecem ser. Você transferir a mente de uma pessoa, a gente tem que entender o que que é a mente. Porque uma pessoa que é leiga, ela vai achar que, eu pego os dados que estão no meu cérebro e ponho em outro lugar. Não é tão simples assim.